Olá, meu nome é Rose Lima e você é tudo bem-vindo para o programa Mundo Sustentável. Mundo Sustentável é um programa da Associação Projeto Biodiversidade que tem como objetivo abordar temas da importância ambiental para a Ilha de Sal e não só. Só pode assistir-nos toda terça-feira, 9h30 da noite, na TCSN, no site turismosap.cv e nas redes sociais. Que tal empreender a partir do mar? É uma excelente forma de apoiar o crescimento econômico do nosso país, certo? No episódio de hoje, nós temos falar sobre empreendedorismo e o mar. É bom saber que empreender é identificar uma oportunidade e transformá-la num negócio. Nós num país rodeado para mar, então que deve ser difícil empreender nessa área. Será que nós viver rodeado de mar, mas não tem aproveitado bem todos os recursos que ele dá a nós? E não tem ele aproveitado de forma sustentável? No meu exemplo de atividades relacionadas ao mar, sendo mergulho, esportes aquáticos e tantos outros. Só de acompanhar. Mergulho é uma atividade rentável? Na verdade, sim, porque ele é uma profissão de que, pronto, é uma profissão de que a gente tem-nos ordenado, então de alguma forma, sim, obviamente que ele é uma profissão rentável. Qual é que é o maior desafio que você tem enfrentado durante a atividade? Quando nós adquiri equipamentos de mergulho, que infelizmente na Cabo Verde nunca tem uma loja que é exatamente feito mesmo para mergulho. Outro fator que é um bocadinho complicado de vez em quando para a nossa atividade é aquela questão da natureza, que é aquela questão meteorológica, que é condições de mar. Então, obviamente que o tipo de mergulho que nós estamos a fazer é um mergulho recreativo, então é um mergulho de diversão, né? Onde é que nós acompanha turistas. De vez em quando nós temos marmão, então já alta dificuldade nós não levar-nos cliente para lá usufruir dessas atividades. Qual é que as boas práticas que você utiliza a nível ambiental durante a atividade? Nós sempre que nós fazemos atividade, nós, mas clientes nesse caso, ok, turistas que também visitei, não te instruís sempre a hora que estudar algum tipo de lixo durante o mergulho, se tem alguma vida marinha tem alguma dificuldade, então sempre assim não te bates daquele animal nesse caso, ou mesmo também corais, às vezes não te coisas em cima de corais, onde é que não te bate abrir espaço para se poder estar melhor nesses meios. Pode poder falar-nos um bocadinho sobre a história de uma empresa e maneira que boa paixão verá no empreendimento? Praticamente não começava na praia de Santa Maria, porque é uma zona que tinha turista. Até pôr-nos para ver, pôr-nos material, está assim na praia, mas estava todo dia pela manhã, nunca tinha uma agência, nunca trabalhava num hotel. O turista está passando, fala, interessante, não sei o que, podia experimentar, né? Nós ali vamos beber cá, para experimentar, afinal, se ele gosta, ele fala, ok, mas como que está a fazer para aprender? Não vai arranjar mais material, e depois não tem possibilidade de abrir na escola, primeiro na escola não vem abrir, porque não trajar no mundo, não vem abrir nas empresas, não tive informação, mas nem que coisa funciona. Não pode dizer, Grinha, assim que esportes náuticos é um cartão de visita de Cabo Verde. Na boa opinião, tem chances a nível econômicos para pessoas seguir como atletas, como instrutoras? Eu trabalho como temporada de kite, de novembro a maio. A partir de novembro a maio, temporada de kite, mas tem procura de instrutores cabo-verdianos na Europa, no Brasil, em outro lugar. A partir do momento que se tem essa formação, esse diploma, ele pode ir no Brasil, ele pode ir na Itália, trabalhar como instrutor. Então, que ele é um ciclo sustentável, né? E falando de sustentabilidade, considerando que esportes náuticos é feito na mar, tu utiliza praias e tudo mais, durante a organização de boa empresa, né, que é Náutico Sport, ou mesmo ali na Kite Beach, que tipo de ações você tem tomado para manter a sustentabilidade, manter a proteção ambiental? Eu tenho criado atividade para crianças, na praia, não tenho nada a fazer.
eu tinha que encontrar a forma certa, quer dizer, vou fazer um campeonato de skimboard para falar, olha, antes do campeonato de skimboard eu fazer um panha de lixo na praia, porque o campeonato de skimboard é só para desmassa, faz bem. Através do Náutico Sport, naquelas coisas ali, não tinha frequentado, por exemplo, como trazer aqueles atletas também de fora, não fazer uma excursão própria para a escola, não fazer na escola secundária, no Liceu de Santa Maria, onde é que me fala que os atletas as vendem na escola, que para o pessoal porque para ser um atleta ele tem que ter essa escola importante, porque vou poder ser um super bom na kite, mas vou saber dar um autógrafo, vou saber coisas, vou ter que viajar muito, vou ter que trocar de aeroporto de um lugar para o outro, vou ter que todas as coisas, vou ter que saber. E qual é que os maiores desafios a nível de boa empresa de esportes náuticos você enfrentou para continuar? Eu vou ter um campeonato dessa envergadura ali, vou me ter o apoio. Patrocinadores é ali na Cabo Verde completamente super difíceis. Porque tem um meio, maneira de dizer, acho que praticamente, não sei se você tem uma noção, tudo aquilo que fazer na Ponta Preta é tudo minha ideia, maneira como tinha que adaptar. O iate na campeonato, sabe o que se tem na trabalho para nós. Hoje em dia é difícil vou contratar uma empresa, pode dizer, então contratar uma empresa que está montando aquilo, ele vai montar. O custo é talmente tanto, você acaba pensando dizer, uau, é impossível fazer, porque se fazer um orçamento daquele, o próprio Estado também não pode ser só o responsável disto, está toda a gente no super apoio. Era fácil, se tinha uma empresa, tinha bastante patrocinador, está a dizer assim, muito apoiado naquele com antecipadamente, tipo 6 meses ou 8 meses antes. O último evento trabalha 2 meses. Bora para a jogada porque eu nunca queria Cabo Verde ficar fora de um calendário mundial, todo mundo daquelas plataformas de circuito mundial de kite, onde é que poder informativo, por exemplo, hoje eu estou na kite, amanhã pode ser um surf, pode ser qualquer coisa, pode vir porque não tem condições para qualquer coisa lá, não tem estrutura e não tem boas organização. Geralmente, como é que surgiu a ideia de lugar sapote e que equipamento ali na Parda? Quando me trabalhei ali, muitas ideias de lugar sapote, já muitas lugar sapote, mas tinha um pequeno grupo ali, era mais ou menos 7 pessoas que estava a lugar sapote, depois então fortificando esse lugar sapote ali. Qual é que as maiores dificuldades você tem no dia a dia de trabalho ali? Nós é um data que trabalha ali, maiorias que têm conhecimento em passar informação, línguas, formação, da falta nunca tem um casa de banho para oferecer um bom serviço para o cliente. Então, pessoa grinha assim que trabalha ali na Parda? Nós temos cerca de 50 pessoas que trabalham ali. Já não criou uma associação recentemente denominada por Associação Charque B e a TSB. 45 pessoas devem fazer parte dessa associação, onde é que o objetivo da associação é ser recreativo, cultural, econômico e social, para tomar conta desse lugar com um bom funcionamento de serviço e para transmitir uma boa aparência para esse lugar. Você tem alguma boa prática, alguma coisa de fazer a nível de proteger este tubarão e proteger aquele ecossistema? Primeiro, para proteger o tubarão e esse ecossistema, nós tomamos decisão logo própria que proibir alguém pescar esse tipo de tubarão. Não tem outras medidas nós tomamos que nós fazer campanhas de limpeza para esse lugar, para ele estar assim bem apresentado quando um visitante, bem, um turista, bem para deixar limpo. Recentemente eu tive algumas formações. O que é que lá ajuda na melhoria de serviço? Foi bom, ele ajuda bastante pessoas que tinham conhecimento de certas coisas, as bata tomar conhecimento, bata ajudar, e formação sempre é bom. De esperar que a nota bata tenha mais formação para não poder bata saber interagir e bata saber maneira que nota levar nos dia a dia. Vou deixar alguma mensagem final a nível de maneira não poder proteger o meio ambiente? A mensagem que a gente tem é para cada um fazer sua parte para não proteger o meio ambiente, não proteger modo nos não continuar sempre a proteger esse tubarão e não só tubarão e todo esse espaço. Agora não te trazer para nós conversa o Sr. Abraão Vicente, Ministro do Mar, é que te ajuda a nós entender qual é que é a importância de empreender a partir do mar e quais potencialidades que Cabo Verde tem. Empreender a partir do mar é uma forma de melhorar a nossa economia? Não, sem dúvida. Mar é o único recurso natural estratégico que Cabo Verde tem. Não só o mar, ao que não pensa nos setores fundamentais, cima portos, mais 80% da economia mundial é transportado e gerido a partir de transporte marítimo. Não se fala de pesca, que é o principal setor de exportação para Cabo Verde, e um terceiro pilar, não se fala de turismo.
Grande parte daquilo que é o PIB nacional é gerar a partir de serviços diretos do turismo ou serviços conexos ao turismo. Portanto, Lino tem um conjunto de oportunidades, isso sem falar do enorme potencial dos desportos náuticos, da pesca, da pesca desportiva e sem falar na Cabo Verde ainda que explora praticamente nada de seus potenciais recursos em águas marítimas. Cabo Verde tem 99,3% do seu território em mar. Nós é um povo tão exigente e não quer tudo para ontem, não acredita que a economia azul é o futuro. Exatamente. Tem-se falado muito de economia azul, assim é algo mundial, que basicamente é explorar ou retirar recursos marinhos de forma sustentável. O que é que não tem feito na Cabo Verde para isso acontecer? Tem que definir o que é sustentável. Sustentável para quem? Cabo Verde, ao contrário de muitos países já desenvolvidos e de outros países, nós nunca é responsável pela sobrepesca, nunca tem sido responsável pela poluição e pelo depósito de grandes quantidades de plástico no oceano. Sustentável em que sentido? Sustentável no sentido de que nos garante, nas próximas gerações, tem acesso a um oceano limpo, que está fornecendo oxigênio, sem zonas mortas em excesso, praticamente é um fenómeno a nível mundial, e com disponibilidade de recursos naturais que não só permite o consumo humano, mas também está permitindo ter um bolsa de reserva para as gerações futuras. Isso significa que países como o nosso, ou seja, pequenos estados insulares, mas com grande território de mar, não tem que saber negociar num contexto internacional os benefícios que nós não temos que ter para não evitar a sobrepesca, a utilização em excesso das orlas marítimas e para nunca fazer, por exemplo, mineração em alto mar, o que por bem prejudica o desenvolvimento de espécies, zonas de corais, enfim. Isso significa que Cabo Verde, nós não temos a grande oportunidade nesse momento de fazer um desenvolvimento evitando os erros que alguns países desenvolvimentos cometem ao longo de todo esse processo de desenvolvimento. E para aquela, obviamente, não tem que ter acesso ao financiamento. Isso tudo é enquadramento para o que o principal desafio de um país como Cabo Verde é ter acesso a um financiamento a baixo custo em termos de crédito e de juros para não promove um desenvolvimento que é sustentável e de baixo nível de exploração dos recursos existentes, tanto de pesca como da orla marítima, como desenvolve um conjunto de políticas ligadas aos portos que sejam ligadas a tudo aquilo que é política mundial nesse momento, ligado à transição energética, portos que evita a limpeza de barcos, dos porões dos barcos, nomeadamente dos cruzeiros, nas nossas baías, e um país que promove não só a preservação de algumas espécies endémicas, como que promove também a eliminação da pesca ilegal e não declarada. Portanto, não tem ali enormes desafios para não afirma a economia azul, mas muito acredita-me com o planeamento adequado, Cabo Verde está perfeitamente alinhado com aquele que é objetivos a nível internacional. Quais que incentivos que o governo tem dado ou está pensado a dar para não ter mais empreendimentos sustentáveis a partir a nível geral, assim, o grande desafio de Cabo Verde como país em todos os setores, da educação à saúde, da cultura às infraestruturas, é acesso ao financiamento. A partir do momento que não te limita ou não te apoia nível de exploração dos nossos recursos naturais limitado devido àquilo que são os níveis internacionais de exploração e a compromissos que não tem a nível de transição energética, por exemplo, aquilo que nos fala é sem acesso ao financiamento, tudo que é objetivo fica comprometido. E para nós não dar incentivos para novos empreendimentos, é preciso que não tenha acesso ao financiamento a baixo custo. Mas Cabo Verde tem estado a fazer uma concessão da orla marítima para hotéis, não tem estado a desenvolver um conjunto de setores ligados ao desporto náutico, financiamento e atração de stopovers ou etapas de provas internacionais, surfing, kitesurf, não teve na janeiro passado a Ocean Race, no sentido de promover Cabo Verde, mas também de financia a economia, através do Ministério do Mar, do Fundo Autónomo das Pescas, não tem estado a financiar um conjunto de iniciativas para a transição da pesca artesanal para a pesca semi-industrial, não tem estado a financiar a transição energética de utilização nos centros de transformação pesqueira, não tem estado a financiar diretamente aos pescadores compra de motores, de barcos, a industrialização, mas é tudo processos que não te pensa, mas ainda é tão embrionário, e só é que é mais acelerado porque nunca tem acesso a mais recursos. Agora que já não entender o que é empreender a partir do mar e quais potencialidades que Cabo Verde tem, não tem que lembrar que para não empreender na mar, não tem que ter um oceano limpo,
um oceano realmente sustentável, mas que não poder utilizar os recursos da melhor forma. Muito obrigada pela sua atenção, espero que vocês gostado do programa. Se lá nas redes sociais, vocês dizer-nos quais ideias e o que vocês acham, para não poder saber mais da sua opinião. Muito obrigada.